Ladies and gentlemen, please welcome Diego Paiva. Quem é o Diego por trás do tenso? Boa pergunta. O Diego atrás do tenso é o artista marcial, é o lutador, é o filho, é o marido, é o amigo, o irmão, né? Isso eu sou. O tenso seria o personagem que eu tenho quando eu vou lutar. Um cara que é mais agressivo, um cara que faz de tudo para vencer, para botar, chegar na vitória, né? Tentar ser a minha melhor versão ou conseguir performar da melhor forma possível. E o Diego, como eu disse, é uma pessoa mais calma, mais tranquila, e o tenso, um cara mais agressivo. Hey. Emotional trauma with a prima donna gasping when she see the commas laughing to conceal the O monster. primeiro contato com arte marcial foi quando eu era criança assistindo Jean-Claude Van Damme. Quem não queria ser o Jean-Claude Van Damme naquela época? Eu assisti os filmes e vi ele dando aqueles chutes rodados. E eu queria fazer aquilo, queria lutar. Eu sempre pedia para meus pais para me colocarem, eles nunca acharam que era uma boa ideia eu lutar. Então não foi através disso aí que eu comecei, mas o primeiro contato foi na TV, assistindo o Jean-Claude Van Damme. O que levou eu ir pro MMA? Na época ainda era Vale Tudo. Eu peguei emprestado um DVD de um amigo meu, 2 ou 3 DVDs do Pride, do evento Pride, que era um evento que acontecia no Japão. E lutavam Maurício Shogun, Vanderlei Silva, Minotauro, uma galera sinistra. Tinha uma rivalidade muito grande entre chutebox e BTT na época. E peguei um DVD, fui assistir esse DVD e vi o Shogun lutando, cara. Vi o Shogun lutando, chutando os japoneses lá, pisando nos caras. E aí eu falei, cara, é isso que eu quero fazer da minha vida. Eu tinha 14 anos de idade. Eu comecei no kickboxing primeiro, aos 14 anos. E aí aos 16, quando eu já comecei a trabalhar, comecei a fazer um curso administrativo aqui na Guardinha, Escola Humanidade. E aqui é conhecido como Guardinha, né? Aqui na cidade de Salto, e eu conseguia comprar meu kimono, pagar minha mensalidade. E aí eu comecei no jiu-jitsu aos 16 anos, eu me apaixonei pelo jiu-jitsu e nunca mais parei, porque eu soube que o jiu-jitsu era uma arte marcial brasileira, e aí que eu comecei a entender a importância do jiu-jitsu com 16 anos de idade e nunca mais parei. Cara, uma longa história, mas eu vou tentar ser o mais breve possível. Por quê? Eu comecei a treinar com 14 anos de idade, eu já queria ser lutador de MMA, né, lutador de Vale Tudo na época. Aos 16 comecei no jiu-jitsu, aos 18 eu fiz minha primeira luta de MMA, ainda era faixa azul de jiu-jitsu. E eu via que eu não ia mais evoluir. Eu cheguei num ponto que eu comecei a fazer faculdade, depois que acabei a escola. Acabei a faculdade ali com uns 21 anos, eu decidi em 2015 talvez que eu ia parar de treinar aqui no interior e ia para São Paulo. Aí eu liguei na academia do Demian, lá em São Paulo, e eu perguntei e o sócio dele atendeu, falou, claro, vem fazer um treino aqui de manhã e tal. Aí fiz um treino lá em 2015 e nunca mais parei de treinar lá. Minha primeira luta, lembro. Eu não lutei bem, eu só treinava jiu-jitsu e kickboxing, eu não fazia o MMA. E aí eu peguei um cara que era faixa preta de jiu-jitsu na época, ele tinha 10 lutas de MMA, acho que ele devia ter umas 8 ou 9 vitórias, ou 10 vitórias talvez, e eu não tinha nenhuma luta. Casaram bem essa luta. Não casaram bem, e aí eu lutei, acho que perdi no segundo round finalizado. E eu busquei mais o chão, porque eu não sabia nada, a gente não sabia como estudar o oponente, não sabia qual a modalidade que o cara vinha e tal. Imagina eu tentando lutar MMA e botar pra baixo e fazer jiu-jitsu com um cara faixa preta. Pode acontecer. Eu era faixa azul na época, mas eu era muito inexperiente, era muito novo. Eu tinha 18 anos de idade, eu era muito novo, muito menino ainda. Na verdade, a gente cria muita resiliência, né? A carreira de atleta, principalmente de lutador, é uma carreira muito difícil. E, cara, passa na cabeça de qualquer pessoa desistir. Tipo, parar de ser atleta, trabalhar com outra coisa. Porque é difícil, demora pra dar... para ser rentável, né? Você gasta, investe muito para começar a dar retorno. E sempre você pensa, mas se eu vou realmente fazer isso, vai demorar muito tempo. O momento mais difícil da minha carreira,
Eu já tive algumas lesões, mas não tão sérias. Mas um momento difícil na minha carreira foi quando eu perdi 3 lutas em seguida no MMA, e aí que eu vi que realmente não dava mais para treinar só jiu-jitsu e kickboxing, tudo muito separado, e lutar. Eu praticamente tirava o kimono, eu nem treinava sem kimono, não sabia o que era treinar sem kimono para lutar. O que hoje em dia é uma coisa inacreditável, impossível de acontecer, né? Impossível não, mas muito difícil, né? Você só treinar uma arte marcial e ir pro MMA é muito, muito difícil. A luta mais difícil é sempre contra a balança. Eu gosto de lutar, então eu não acho difícil, eu gosto de estar ali dentro. Mas o mais difícil é a balança. Quando eu lutava de 57 quilos na categoria mosca, peso mosca, eu sempre perdi muito peso para lutar. Então eu tenho em média 70 quilos, eu baixo até 57, 56 e 700 quando eu vou lutar de mosca. Essa categoria eu não quero mais lutar, então essa é a luta mais difícil, a balança para bater o peso mosca. Mas no peso 61 eu me sinto bem, eu gosto de estar nessa categoria e não sinto que tenho lutas muito difíceis assim. Óbvio, toda luta é difícil, atleta profissional é difícil, mas eu gosto de estar fazendo isso, então não é um problema, não vejo como uma dificuldade. A primeira vez que eu fui lutar o Jungle Fight em São Paulo, acho que foi a edição 10 anos de São Paulo, acho que era Jungle 58 ou 57 a edição. No ginásio da Portuguesa, em São Paulo, eu tava dormindo antes da minha luta. Aí foram me acordar para lutar. E aí um ex-professor meu colocou esse apelido de tenso. Nossa, tá tenso, hein, tá tenso. Aí pegou. Aí todo mundo começou a me chamar de tenso. E por aí foi. No primeiro round, eu consegui levar o atleta pra grade. A gente estava numa luta franca de trocação, tanto chute quanto o soco. Acho que, se eu não me engano, eu levei... Nossa, faz mais de 10 anos essa luta. Eu consegui levar ele pro chão no primeiro round. Ganhei o primeiro round por pontos ali e tal. Aí no segundo round começou a luta, acho que eu toquei a luva. Eu fui dar um chute, eu escorreguei e caí. Aí eu fiz uma levantada técnica do jiu-jitsu indo pra frente pra entrar uma baiana. O cara entrou com o joelho ao mesmo tempo. Aí quando ele deu essa joelhada eu apaguei, só que eu apaguei fazendo guarda, com as pernas pra cima. Aí ele deu 1, 2, 3 socos, eu voltei. E eu tentei fazer uma chave de panturrilha que eu vi o Charles do Bronx fazendo no UFC. E eu fiz a posição, eu fui subir pra fazer a chave de panturrilha, e aí ele girou pra sair e eu acabei encaixando uma chave de pé, uma americana de pé, e aí foi estalando. E eu peguei a chave de pé nele, e eu lembro que essa edição especial aí do Jungle 10 anos, teve a foto na Gracie Mag, e a nota da chamada era essa chave de pé que eu fiz. E o meu sonho era sair na Gracie Mag, mas na minha época, pra você sair na Gracie Mag, você tinha que ser faixa preta campeão mundial. E eu na faixa azul no MMA, acabei saindo na Gracie Mag, na revista, na parte digital, mas saí. Tenho essa foto até hoje guardada como um dos meus troféus aí, uma das minhas conquistas. O jiu-jitsu, ele representa a minha vida, na verdade. O que ele mais me ensinou, o jiu-jitsu mais me ensinou, foi a confiança. Eu sempre fui mais baixo, mais fraco da minha turma da escola. E o jiu-jitsu me ensinou a ter confiança. Meu sonho era ser faixa preta de jiu-jitsu. E a cada faixa, a cada conquista que eu fui conquistando, eu senti esse crescimento da minha autoconfiança aos poucos. Então, é isso. O jiu-jitsu me deu uma segurança, uma confiança que acho que nada que eu fiz na vida tenha me dado. Então, eu acho que o jiu-jitsu tem essa grande importância. E no MMA, como é uma luta muito agressiva, o jiu-jitsu me deixa calmo lá na hora, me dá confiança e eu consigo, na maioria das vezes, controlar meu adversário e botar numa zona de segurança ali pra mim e conquistar a vitória, e tudo graças a essa confiança que ele me passa. Por incrível que pareça, a virada da minha... Óbvio que indo pra São Paulo eu tive uma evolução no meu jiu-jitsu absurda, mas eu não tive oportunidades em eventos grandes treinando em São Paulo. Mas indo para Brasília, eu evoluí não só fisicamente, mas mentalmente. Porque os treinos são muito parecidos, os treinos de MMA que tem lá.
mas na parte mental, na mentalidade da equipe, é uma equipe diferente, uma equipe com uma visão de luta e de vida totalmente diferente do que eu encontrei em São Paulo. Então lá eu me encontrei, lá foi a virada de chave, onde eu lutei 2 eventos com 2 caras muito bons. A primeira luta que eu fiz no Pernambuco, eu finalizei em 1 minuto e meio com um cara que tinha 50 lutas de MMA. E a segunda eu peguei um cara que tinha muitas finalizações, mais do que eu, um moleque faixa preta de jiu-jitsu, acho preta ou marrom talvez, o preta de luta livre. Moleque muito bom de chão, tinha a maior das suas vitórias em finalização ou nocaute, e eu acabei dominando ele durante 3 rounds e quase finalizei no final da luta. Então a virada de chave foi em Brasília, porque eu acabei lutando no LFA lá, que é o 3º maior evento do mundo, acho que abaixo do PFL, né, o PFL e o UFC só. E acabei, tô caminhando para ir para o UFC e tô trabalhando para isso. Lá foi minha virada. Sou atleta da Cerrado MMA. Eu gosto muito de estudar pelo YouTube, tanto lutas como podcast. Eu ouço muito, eu aprendo muito ouvindo. Então eu assisti um podcast de um cara chamado Daniel Evangelista, que é o head coach da Cerrado, que trabalha como atletas trabalhou com o Vicente Luque, os irmãos Marreta, Viviane Araújo, atleta do UFC também. Gilbert Burns, ele entra como corner do Gilbert Burns, durinho. E eu vi uma entrevista dele no ConnectCast falando sobre mentalidade que o atleta tem que ter para mostrar que realmente ele quer aquilo para a vida dele. Se ele quer ganhar uma luta, os dois querem. E eu acabei viajando com o Demian num UFC em novembro de 2023 ou 2024, e o Demian foi corner do Kron Gracie. E eu tinha acabado na semana anterior de ver esse podcast da ConnectCast, do Daniel Evangelista, e ele tava lá com o Durinho, porque o Durinho lutou com o Mohamed Belal na época. E eu acabei cumprimentando ele e falei, quando eu tiver a oportunidade eu vou falar com ele. Acabei não encontrando ele mais lá no evento, acho que foi em Nova York, New Jersey. E eu acabei indo para Brasília, fiquei 1 semana treinando em Brasília na academia dele. No último dia, na sexta-feira, eu sentei e fiquei 3-4 horas conversando com ele sobre mentalidade, sobre foco de atleta. E eu entendi que ali era o lugar que eu precisava estar, precisava ir para lá. E eu voltei no final de semana para casa, fiquei sábado e domingo, na segunda-feira eu já estava lá, mudei tudo. Minha esposa ficou tipo, como assim você vai embora de casa e tal? Acabei alugando um lugar pequeno lá, de 5 metros quadrados, só para poder estar lá e começar a viver em Brasília para treinar na Cerrado. E assim começou a minha história na Cerrado. E agora a gente já está morando lá em Brasília agora, atualmente. Monique chegou há 1 semana lá em Brasília, ela é de Brasília, e acabei indo para lá e mais ou menos aconteceu assim. Os próximos passos são lutar o LFA de novo, eu quero muito lutar o LFA novamente, tentar cavar uma luta no UFC ou no Contender, então eu já tenho uma boa quantidade de lutas, já posso estar entrando no UFC, mas depende de muita coisa e não depende de mim, mas meu futuro, eu vou entrar no UFC. Fala galera, beleza? Diego Paiva aqui, mais uma vez falando com vocês. Tô aqui hoje para falar um pouco da minha história, então espero que tenha gostado do vídeo. Nesse canal você vai encontrar um pouco do dia a dia de atleta de MMA, de jiu-jitsu. Espero que motivem vocês que querem começar ou entrarem nessa carreira e entender um pouco como funciona esse mundo de lutas e de artes marciais. Então, semanalmente a gente está postando e eu quero que desejo que vocês acompanhem, curtam aí o canal. Espero trazer novidades e o dia a dia de um atleta bem nos bastidores mesmo, o que pouco atleta mostra. Então estou aí para acrescentar um pouco na comunidade do jiu-jitsu, do MMA, e espero que vocês me acompanhem aí e gostem do meu trabalho, porque a gente tem muita coisa legal aí para ser mostrada. É isso, valeu!